Bom, senador Paulo Paim, eu até vou, em sua homenagem, vou repetir o verso em homenagem às mães, porque vou falar também sobre isso. Estava escrito aí para onde? Está aqui, está escrito, e nós, porque gostamos demais de Mário Quintana, uma figura doce, amável, sábia, um grande poeta, que nunca entrou na Academia Brasileira de Letras porque não queria pedir votos. A sua humildade, o seu jeito singelo de ser, o impedia de fazer. E para chegar à Academia Brasileira de Letras é preciso pedir votos. Então eu começo exatamente por onde terminou o senador Paulo Paim, com esse verso, repetindo o verso do senador José Medeiros. E Vossa Excelência também tem um vínculo muito grande com a família, fala muito nos pais, no apoio que lhe deram, e certamente a sua mãe, como a minha, que já faleceu, também teve um papel muito grande. Eu tive duas mães, a felicidade de duas mães. A minha mãe biológica e mãe que me criou até os 9 anos de idade, e depois eu tive uma mãe adotiva. Eu digo mãe adotiva porque eu vivi com ela 4 anos, em que fui abrigada na casa da dona Rosita, que era esta mãe adotiva, dos 9 aos 12 anos. Uma idade muito importante. Filha mais velha de 9 irmãos. Então, eu saí de casa aos 9 anos, do lado interior de Lagoa Vermelha, em Clemente Argolo, que nós chamamos de Estância Velha, para morar com essa senhora que eu nunca tinha visto na vida, senador Paim. E ela me viu lá no que nós chamamos lá no Rio Grande de bodegão, o armazenzão, aqueles secos e molhados, que tinha de tudo, de tecido, a queijo, erva mate, farinha de milho. E ela me encontro, aquela coisa que eu chamo de amor à primeira vista, com essa figura, e fiquei, eu digo assim, eu já tinha talvez o instinto de jornalista, e fiquei encantada de ver aquela senhora, eu de pé descalço, não tinha calçado naquela idade, de pé descalço, olhando aquela senhora naquele armazenzão, cuja família, a filha dela era casada com um filho do dono desse armazém, família Garcês, e ela me olhou assim, num de repente, senador. É uma coisa, eu digo assim, a gente olha no tempo e entende como a vida é. E tudo estava escrito, como dizem os árabes ou os sábios, tudo estava escrito. E essa senhora me olha e me pergunta a primeira coisa, como é seu nome? Eu disse, meu nome é Ana Amélia. Ana Amélia não é um nome bonito, Ana Maria é mais bonito. Você não quer morar comigo para estudar e ser minha dama de companhia, morar comigo? Eu disse, eu quero. Senador, isso eu tinha 9 anos. O senhor não era nascido, nem o senador Paulo Paim. Isso era em 54. E aí eu disse, eu quero morar com a senhora. Porque quando ela me disse que eu ia estudar, porque eu não tinha nem iniciado a estudar, eu tinha 9 anos de idade. E eu quero. Mas a senhora vai lá falar com a minha mãe, meu pai, meu avô. Meu avô era ferreiro. Tinha uma ferraria lá. E aí ela foi falar com meu pai. Eu imagino a dor da minha mãe, mas o meu pai foi decisivo nesse momento. Ela vai estudar, então é bom para ela. Mais ele teve do que minha mãe e meu pai, porque o coração falou mais alto. Eu brincava muito na ferraria do meu avô. Ia lá, tinha um fole para aquecer os ferros. Então, e brincava, às vezes fazia alguma arte lá dentro daquela ferraria. E aí eu vim, senador Paim, saí de um lugar que não tinha energia elétrica, que a água era de poço, puxada com balde e corda. E fui morar desse lugar, empoeirado na época do verão, barrento na época do inverno, em que o lampião era a querosene, e eu saí desse lugar para morar em Porto Alegre, na Avenida Independência, que equivaleria hoje ao Plano Piloto de Brasília ou à Avenida Paulista em São Paulo, no 8º andar do edifício Independência. É uma radical mudança da vida de uma criança que eu tinha 9 anos de idade. E aí, com 9 anos, eu vi aquela avenida ensanguentada com o suicídio de Vargas. Então, eu tive um privilégio na vida de ter 2 mães. A minha mãe, que já morreu, dona Selene Daros de Lemos, lá de Lagoa Vermelha, e a dona Rosita Dornelles Anges, que era de Cachoeira do Sul, era uma viúva. Então, eu tive o privilégio de ter 2 mães. E tenho irmãs que são mães, e uma delas, Vera Lúcia, morreu aos 44 anos, vítima de câncer, deixando um menino de 4 anos de idade. Então, isso me faz exercer uma maternidade, e por ser a mais velha, eu cuidava dos meus irmãos. Carregava, porque minha mãe era muito filho,
e ela tinha que fazer muitas coisas, comida, roupa, uma casa, e eu cuidava dos meus irmãos. Então, eu exerci a maternidade precocemente, não tive filhos com meu marido, querido Otávio Cardoso, que está junto com a minha mãe, com meu pai, com a Vera, com a minha tia Madalena Aurélia, em algum espaço do tempo, do céu, do infinito, mas estão nos protegendo, senador Paim. Como o senhor falou da dona Itália, sua mãe, eles nos protegem, eles nos velam, eles olham por nós. E eu tenho a convicção disso. Então, repito a sua frase, o seu verso do Mário Quintana, porque eu vou contar essa história hoje também. Mãe são 3 letras apenas, as desse nome bendito. 3 letrinhas, nada mais. E nelas cabe o infinito. E palavra tão pequena confessam mesmo os ateus. És do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. Então, para todas as mães, a sua mãe, senador José Medeiros, a sua que está no céu, senador Paim, das nossas taquígrafas, dos nossos servidores, dos nossos câmeras, de todos os servidores da mesa do Senado, as mães brasileiras, as mães do mundo, as mães gaúchas do meu estado, da minha Lagoa Vermelha querida, a Dorinha, Dora Viana Cardoso, que foi mãe do meu marido, e que eu tenho assim também como uma outra mãe, porque é uma pessoa tão carinhosa, com 96 anos de idade, lúcida, carinhosa e afetuosa. Então, a todas essas mães, eu acho que nós, todo dia aqui falamos de crise, falamos de problemas, falamos de corrupção. Nós não nos esquecemos desses problemas nacionais, mas a gente tem que parar um pouco para fazer uma reflexão sobre esses outros valores, do afeto, do respeito, da reverência a esses valores, a essas pessoas que são tão importantes na nossa formação. E mesmo não tendo filhos, como eu disse, eu me sinto exercido a maternidade precocemente, de alguma forma, quando você ajuda alguém, quando você dá a mão para alguém, você está exercendo o sentimento da maternidade. Hoje, acompanhando a televisão, o noticiário, vendo mães que saíram das suas cidades para acompanhar filhos em tratamentos longos, no interior de São Paulo. Eu vi uma mãe do México, senador, José Medeiros, que foi para Porto Alegre, ficou lá vários meses. E sabe por quê, senador? Esta mãe foi acompanhar uma filha de 11 anos, mexicana, uma menina, que foi condenada à morte pela medicina do México e dos Estados Unidos, porque ela nasceu com uma gravíssima deficiência pulmonar. Essa menina, desde que nasceu, ela ficou sobre uma cama, com um tubo de oxigênio, até os 11 anos de idade. Então, imagine essa figura, num tubo de oxigênio. E a mãe, desesperada, porque o tempo estava expirando, foi aos Estados Unidos, consultou os centros de especialidade para tentar salvar a filha. Um casal jovem, de 40 anos, e disseram que ela estava desenganada. E essa mãe não se conteve. E aí é um retrato do que é capaz do sentimento materno. Aí essa mãe foi para as redes sociais, para o Facebook, para a internet, para pedir e perguntar se alguém sabia de algum tipo de tratamento para uma doença grave do pulmão dessa sua filha. Aí uma moça da Argentina, na rede social. Veja, nós temos o lado maravilhoso dessa bendita rede social, às vezes maldita. E essa moça da Argentina informa que em Porto Alegre, no Hospital São Francisco, havia um centro de especialização médica que teria todas as condições de resolver o problema da filha dela. E ela imediatamente entrou em contato. Viajou do México para Porto Alegre, a filha entubada, consultaram o médico Dr. José Camargo, que é o maior especialista em transplantes de pulmão, fez o primeiro transplante de pulmão no Brasil. E o Dr. José Camargo examinou essa menina de 11 anos e disse que ela seria salva com duplo transplante de pulmão. E então
num outro gesto de coragem, o pai e a avó doaram cada um pulmão para a filha. E eu tive o privilégio de conhecer essa menina sorridente, uma criança que era só pele e ossos até então. Essa menina tinha permanentemente um sorriso nos lábios, a Maribel. E o transplante intervivos, como se chama, né, 2 pessoas, foi um êxito total. A menina está saudável e já retornou ao seu país. Foi feito em outubro do ano passado. E a mãe e a família se transferiram para Porto Alegre, ficaram mais de 6 meses em Porto Alegre, até a cirurgia, depois tem que ficar no acompanhamento, e a família se transferiu a Porto Alegre. E eles amam Porto Alegre. Fui lá nesse hospital, foi acidental o meu encontro com a Maribel, muito acidental. Fui lá fazer uma radiografia para ver, estava com tosse no inverno, e encontrei a Maribel. E aí eu contei essa história também no meu Facebook para mostrar como é possível a gente construir coisas. Então, eu ressalto de novo o que esta mãe fez. O que as mães que hoje apareceram na televisão, que ficam vários anos de doenças que são muito, muito prolongadas no tratamento. E, às vezes, até sem a perspectiva de cura. Mas essas mães zelosamente ficam cuidando dos seus filhos. Então, é por essas mães que também choram os seus filhos que morreram precocemente, jovens, que a gente tem que, hoje, à véspera do Dia das Mães, que é domingo, novamente exaltar essas mães. Hoje também, senador, é um dia importante, porque a minha cidade, no domingo, a minha cidade onde eu nasci, Lagoa Vermelha, no interior dela, no domingo também é uma espécie de mãe, onde a gente nasce é uma espécie de mãe, né? Nosso berço natal. Lagoa Vermelha faz 134 anos de emancipação política. Então, eu também aproveito, porque é a mesma data desses 134 anos, que é muito importante. Já falei da importância da dona Rosita na minha vida, dona Rosita Dornelles Aches, a minha mãe, Silene, que teve 9 filhos, e cuidou de todos como pôde e com maior esforço, trabalhava muito para que todos tivessem uma qualidade de vida e, mesmo na pobreza, uma condição de todos estudarem. Todos os meus irmãos, de alguma forma, conseguiram estudar. Então, essa realidade que passa para todos. E ontem aqui, nesse Senado, senador, nós tivemos o depoimento de uma mãe venezuelana, Rosa Orozco, que estampou para os senadores e senadoras uma foto dramática da filha dela, adolescente, morta, com o rosto crivado de balas pela milícia do regime bolivariano da Venezuela. Então, simplesmente por quê? Por que ela foi assassinada barbaramente na porta da sua casa? Por pensar diferente, por se opor. Uma jovem que não estava armada. Então, o que nós temos que também pensar nessas mães, não só da Rosa Orozco, que fez esse depoimento ontem, todo mundo ficou comovido de vê-la, ver estampado no rosto dessa mulher o sofrimento pela perda da filha. Mas o que mais me impressionou positivamente foi que esta dor, ela transformou numa espécie de vigor para a luta, para que outras mães não percam os filhos da mesma forma trágica como é o caso da Rosa Orozco, que ontem fez esse depoimento. Mães que perdem filhos para esse exército islâmico estão arrebanhando jovens, inclusive no Brasil. Mães que perdem filhos aqui pela violência do crime, do tráfico de drogas. Mães que perdem o filho, em Vossa Excelência, da área da Polícia Rodoviária Federal. Mães que perdem precocemente os filhos no trânsito. O trânsito no Brasil está muito violento. E a maior parte dos que morrem no trânsito são jovens, de até 19, 24 anos. Então, é preciso um basta nisso para que mães não chorem precocemente a morte dos seus filhos. Nós também imaginamos que mães, eu estava falando agora, que acompanham os seus filhos no tratamento nos hospitais, senador, mães que lutam. Eu estive numa cidade no litoral do Rio Grande do Sul, Capão da Canoa, e uma mãe me falou, um filho tem uma doença que ele só existe um medicamento, que não está permitido no Brasil,
e que quem conseguiu foi mediante ação judicial. E essa é uma questão que está ficando muito comum, o que é lamentável. Ou então, maisena pura, a criança tem que comer a cada 3 horas, porque essa doença é uma carência que tem no organismo, e então é um menino que não sai de casa, que não brinca por conta dessa doença. Então, a gente vê essas mães, o que passam, e daí impossibilidade de atender os seus filhos. No Rio Grande do Sul, é também a falta dos medicamentos que levam muitas mães a dedicarem as suas vidas aos seus filhos. É o caso de uma corretora de imóveis, a Daniela Franco, que tem uma filha com uma rara síndrome chamada de Sanfilippo, que causa atraso mental progressivo. Gisela Franco Bernardes, de 13 anos, precisa de 5 remédios de uso contínuo para controlar os sintomas dessa doença, conforme laudo médico emitido pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Um deles é um medicamento experimental importado da Polônia, com o nome comercial de Soifem, que está fora da lista dos que são distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. A mãe da menina encomendou pela internet há 2 semanas, segundo reportagem do jornal Zero Hora, um lote de 18 caixas desse medicamento. Agora, a mãe pede à Justiça o repasse dos $468 para pagar a fatura do cartão de crédito. É a falta de medicamento aumentando o sofrimento das mães e a judicialização com inquéritos, inclusive no Ministério Público. E muito demandado na Defensoria Pública, seja do Estado, seja a Defensoria da União. Casos como esses são mais comuns do que se imagina. De janeiro a março deste ano, a Defensoria Pública do meu Estado, que fornece auxílio jurídico gratuito a quem não pode pagar advogado, atendeu somente em Porto Alegre 706 pessoas que, com receitas médicas nas mãos, solicitavam 469 medicamentos diferentes, todos considerados fora da lista ou não cumpridores de protocolo clínico do SUS. Por exemplo, um medicamento pode ser fornecido para os diagnosticados com esquizofrenia, mas não para os com bipolaridade. Desses, 79 viraram processos judiciais. Os demais conseguiram que os médicos receitassem substitutos oferecidos pelo SUS ou não voltaram à defensoria com a documentação necessária para ajuizar as ações. Fármacos fora de lista ou de protocolo clínico não podem ser pedidos de forma administrativa, somente pela via judicial. A reportagem desse jornal Zero Hora, a Defensoria não tem um levantamento preciso dos números globais do Rio Grande do Sul, porque o sistema não é informatizado. Para se ter uma ideia, tramitam atualmente, ao todo, 66.986 ações judiciais na área da saúde do meu Estado, o que inclui aí pedidos de medicamentos, em geral, não só especiais, e de tratamentos de saúde, segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Desse total, 4.788 foram iniciados entre janeiro e março. É importante destacar que Gisela, que tem idade mental de 5 anos, precisa também de 28 comprimidos por dia para estabilizar a sua condição marcada pela hiperatividade. Ela precisa de outro medicamento, o Trileptal, usado para o tratamento contra a epilepsia, que estaria há 5 meses em falta na farmácia de medicamentos especiais do Estado. Com muita luta, a mãe tem pago os custos do próprio bolso, além de viver de empréstimos para atender os cuidados especiais que a filha demanda. São lutas constantes na Justiça para obter reembolso dos produtos sem pronta entrega na farmácia estatal. Se formos citar os nomes de todas as mães que merecem ser lembradas, não apenas no próximo domingo, mas em todos os dias do ano, ocuparíamos dias e dias nessa tribuna. Por isso, lembrar Silenes, a minha mãe, Rositas, a minha segunda mãe, Doras, Rosas, Veras, lembrar da Carla, da Ellen, são minhas amigas, também da minha Alaíce, que é do meu gabinete, que é mais diretamente ligada ao meu trabalho, a Alaíce, que é mãe de filhos e muito zelosa, é, de certo modo, uma forma de homenagear todas as mães, pois são elas, de qualquer lugar, seja da minha Lagoa Vermelha, de Porto Alegre, ou de Cachoeira do Sul, ou de qualquer outro lugar do Brasil, são elas que trazem inspiração para lidar com a adversidade, com o sofrimento,
sobretudo na atividade política como nós estamos vivendo. Então, senador José Medeiros, nesse Dia das Mães, nós temos que lutar pelas mulheres que estão hoje enfrentando esses dilemas de não conseguir o medicamento para o seu filho ou não conseguir o internamento necessário para o seu tratamento. E é por isso que nós queremos novamente homenagear o Senado inteiro, as mães brasileiras, as mães gaúchas, as mães mato-grossenses, Vossa Excelência do Mato Grosso, pelo domingo, Dia das Mães, e que Deus protejam todas elas, para dar a elas a força necessária para enfrentar os problemas do cotidiano.